Zaraki Kenpachi é com certeza um dos, se não o melhor personagem de Bleach. E no último episódio da Guerra dos Mil Anos, podemos provar isso. Oi, eu sou o Goku. Eu sou o Marvel. Porque eu sou a vingança. Tão sério. O capítulo 7 da segunda temporada começa com Yashiro e Kotetsu sendo atacados por um Quinch que se apresenta como Stan Hitter V, Vanish Point, Ginael Lee. Quando ele tenta explicar sua existência, a Tenente Yashiro dá logo um socão na cara dele. Ele some apagando sua presença e então um corte aparece na Tenente. Ele explica que o seu poder tem 3 versões. Na primeira versão, ele pode apagar a sua forma, por isso que na hora que ela dava o soco ele já sumia. Na segunda, ele pode apagar sua existência, então ela não conseguia mais sentir ele naquele momento. E no terceiro, ele pode apagar a sua existência até mesmo da mente da pessoa. Então ela socava ali no ar e ela pensava, mas o que eu estou fazendo? Porque ele apagava a existência da mente da pessoa. Depois de apagar sua existência, ele tenta atacá-las, mas Yashiro sempre o acerta usando seus instintos. Kotetsu diz que ela não sabe se ele é um inimigo ou um amigo, mas então Yashiro explica que sentiu um incômodo no momento em que o viu, e diz que é importante confiar nas sensações, e que o Kenpachi sempre diz que se encontra alguém que o incomoda, ele sempre acaba com eles. E como ele não estava ali agora, ele não iria se importar se ela o matasse. Então V tenta atacá-la por trás, mas ela reage e acerta um golpe com a sua espada. Ele acaba ferido e diz que se esquivou do golpe, mas a Tenente explica que a sua espada sempre atinge o alvo. Não importa se ele se esquiva ou não, e explica que a sua espada é uma copiadora e que tem copiadores na frente e atrás dela. Quanto mais a pessoa tenta medir a distância entre o tempo e o golpe, maior a probabilidade de errar e ser atingido pela sua espada. E então ela diz, podem aparecer. E aí surgem 2 seres chamados Sampo Kenjo. Ela ataca o Quinch com as 2 figuras que apareceram. Kotetsu fica impressionada, pois a espada, a Shikai, ela não mudou de forma, e aqueles seres não são a materialização da Bankai, e diz que não sabia que existia uma Shikai assim. Após o ataque da Tenente com Sampo Kenjo, o inimigo sofre um outro ataque que não foi da Yashiro, e é aí que conhecemos o verdadeiro Stan Hitter V, o Grammy. Ele invade a barreira que protegia os capitães em tratamento e diz que o Quinch V era um fruto da sua imaginação e o destrói. E Yashiro entra em combate com ele, mas não entende seus poderes. No final, ele acaba transformando os ossos da Tenente em cookies, impossibilitando-a de continuar a batalha. Quando achávamos que o caldo ia entornar, ele aparece. O monstro sagrado Zaraki Kenpachi, o bichão chutador de bundas e mais intenso capitão do Gotei 13. Kenpachi, que estava em uma disputa com a Capitão Nohana da 4ª Divisão e detentora do título de Kenpachi, retorna triunfante depois de vencer a capitã e assumir definitivamente o título de Kenpachi. O Stan Hitter não se abala e diz que vai ganhar do Kenpachi, pois ele é o Stan Hitter mais forte. Kenpachi, como sempre, o ataca e é surpreendido quando não consegue cortá-lo. Graham então explica que os seus poderes vêm da sua imaginação e que imaginou que o seu corpo era mais forte que o aço. Então, sem esforço nenhum, Kenpachi faz um belo de um corte no Grammy e então diz que ele deveria ter avisado antes, porque assim ele o cortaria como se estivesse cortando aço. O cara é brabo. E depois ainda tira uma com a cara dele perguntando, que cara é essa? Achou que eu não poderia cortá-lo? Eu vou te dizer uma coisa, a sua imaginação insignificante não pode criar nada que eu não possa cortar. E você sabe por quê? Porque eu sou o Kenpachi. Manos, até arrepiou, velho. Kenpachi é zica demais. O Graham então aparece curado e diz que ele simplesmente imaginou que o ferimento havia cicatrizado. E ainda diz que as pessoas só entendem seu poder quando perdem e chamam o Kenpachi pro pau. Ele fala que não vai dizer que vai enfrentá-lo com um só dedo, nem nada brega assim. Ele diz que vai matar o Kenpachi usando apenas o que está dentro da sua cabeça. Ele então ataca o Kenpachi, que se defende e diz que os poderes do Quinch são ridículos e, na sequência, manda Yashiro se proteger. Mas ele descobre que seus ossos foram transformados em cookies. A luta segue e o Kenpachi continua atacando. Mas antes do seu ataque alcançar o Grammy, ele se vê preso em um cubo cheio de água e avista Yashiro caindo em um buraco. Ele então vai salvá-la e o Quinch acha que ganhou do capitão fechando o buraco.
Mas aí, meus amigos, estamos falando do Kenpachi. Ele arrebenta o chão e volta com a sua tenente e ainda diz que os ossos dela voltaram ao normal e pergunta: você estava tão desesperado em me derrotar que não conseguiu pensar na Yashiro? Ele ataca de novo e na sequência manda Yashiro ajudar a Kotetsu. Então Kenpachi diz que se ele é o Quinch mais forte, ele deveria querer derrotá-lo, ele que é o mais forte dos Shinigamis. Kenpachi então começa a atacá-lo sem parar. O Quinch vai criando barreiras de concreto e pensando que não precisava provar nada pra ninguém, que ele era o mais forte e todos sabiam disso e não ousavam desafiá-lo. Mas por que naquele momento ele queria tanto destruir aquele cara, aquele capitão maluco e poderoso? Então aparecem várias armas atrás dele e começam a atirar no Kenpachi, que dá logo aquele pisão maroto no chão e levanta um bloco de concreto para se defender. O Quinch lança mísseis e o Kenpachi corta tudo e diz que vai ficar divertido. O Quinch ainda pensa: por que eu me sinto tão bem agora? Ele está adorando a luta contra esse monstro incrível. Então Kenpachi começa a cortá-lo e ele diz novamente que é impossível cortá-lo. De repente, ele começa a jorrar sangue. Aí o bagulho ficou louco. O Kenpachi diz que ele é lento demais e então ele começa a perceber que estava sendo cortado. E ele é atingido golpe atrás de golpe. Ele se desespera e não acredita no que está acontecendo. E então Kenpachi pergunta: está imaginando que está perdendo? O Quincy se acalma e imagina que não pode morrer, curando todas as feridas. De repente aparece outro Grammy e o Kenpachi imagina que seja um clone, mas ele diz que pode criar vida com a sua imaginação. Kenpachi então os ataca, mas seus golpes não causam danos. E de repente, o Quinch diz que agora seus poderes da imaginação dobraram graças ao seu clone. E quando ele diz isso, corta a imagem para o céu e no melhor estilo Madara, eles criam um fucking meteoro ameaçando tudo que sobrou da Gotei 13. Quando todos achavam que estava tudo perdido, Zaraki Kenpachi, o monstrão, diz: um meteoro? Nunca cortei um desses antes. Não é empolgante no Zarashi? E amigos, o momento que todos esperavam. Zaraki diz o nome da sua Zanpakuto pela primeira vez. E depois de se vangloriar dizendo que imaginou que seria o único a sobreviver e que o capitão não poderia fazer nada, o Quinch fica confuso quando Kenpachi diz: nada que eu possa fazer sobre isso? Claro, talvez pra você. Kenpachi então corre em direção ao meteoro e diz: beba no Zarashi. E então ele libera pela primeira vez a sua Shikai atacando o meteoro e cortando ao meio com um golpe. E antes de acabar com o meteoro, temos um flashback do momento que o Kenpachi conhece a Yashiro. E então voltamos para o Kenpachi cortando o meteoro. Na sequência, temos ele de pé com a sua Shikai gigante. O Stan Hitter perde a calma e grita: seu maldito monstro! Então Kenpachi imita mais uma vez e diz: se acalma, é bem simples na verdade. Não há nada que eu não possa cortar. Então Grammy cria várias cópias mais uma vez e ataca Kenpachi mandando para o vácuo do espaço. Porém não adianta e Kenpachi consegue voltar e já cortando ele pergunta: o que foi? Esqueceu de endurecer seu corpo? O Quinch então junta seus clones em volta de Kenpachi e explode todos. Mas ele vê que não adiantou e começa a cair no desespero. Ele ataca Kenpachi dizendo que vai ficar mais forte que ele, mas de repente seu corpo começa a ser destruído. Kenpachi então diz: você me transformou em um monstro dentro da sua cabeça. Esse mesmo monstro é o que acabou de matar você. Temos a música de encerramento e depois uma cena pós-crédito. Então aparece o Grammy caído e pensando: fui morto pela minha própria imaginação? Não, não é isso. Então ele diz que sua imaginação estava correta. Ele imaginou todo o poder do Kenpachi corretamente. Mas só o corpo do Kenpachi consegue suportar tanto poder. Diz que não foi a imaginação que perdeu pro Kenpachi, e sim o seu corpo que não suportou tanto poder. No final ele diz que tudo isso é uma desculpa e o seu corpo começa a se desfazer, expondo o verdadeiro Stan Hitter, um cérebro e um vidro. Antes do seu corpo imaginário se desfazer por completo, ele diz: eu disse que te mataria sem usar um único dedo. Até este meu corpo é um produto da minha imaginação. Exatamente como eu disse, eu não usei um único dedo contra você. Embora tenha sido eu quem acabou morto, parece que a minha imaginação está no seu limite. Vai ser triste imaginar o que vem pela frente, um mundo onde eu não consigo imaginar nada.
E meus amigos, chegamos no final de mais um episódio. E que episódio incrível! Conseguimos ver como o Kenpachi ficou mais forte e agora ele pode usar sua Shikai que lhe concede mais poder. Precisamos esperar para ver finalmente a sua Bankai e o que acontecerá com o Gotei 13 e os Quinches. Animados para o próximo episódio? Muito obrigado por ficarem até aqui e não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito o nosso canal e podemos trazer mais conteúdos como esse. Muito obrigado, até o próximo vídeo.